falando sobre modernidade, mais especificamente sobre arte e modernidade. Nós vamos mostrar rapidamente como a arte ela se vincula diretamente ao pensamento e à ciência do seu contexto histórico, né? Estamos falando de modernidade, então mostraremos como o pensamento moderno, a filosofia moderna, a ciência moderna e a arte moderna se vinculam e manifestam um modo de ser. Beleza. Então Aristóteles ele não recorta a realidade, ele contempla uma realidade, a realidade do ato e potência, né? Da coisa em si e daquilo que a coisa pode se tornar. Então o ato é a atualização da potência, né? A potência é aquilo que a coisa pode vir a ser, né, quando atualizada. Então, os termos, como eu falei, quando a gente estava falando de Tomás de Aquino, atualizar, atual e potencial são termos aristotélicos, né, que nos revelam um pouco sobre o pensamento dele. Então, ele contemplava a realidade como a realidade que possuía um telos, finalidades, sentidos, né, fins últimos, certo? Quando esse pensamento do Descartes, que agora eu vou explicar, entra, essas coisas começam a mudar e Newton desaparece completamente. O Descartes, ele é o sujeito que desenvolveu o raciocínio penso, logo existo, né? No qual você recorta da realidade o eu, certo? Como a primeira certeza, porque se eu estou pensando sobre isso, existe o pensamento e existe quem pensa. E se eu penso, eu existo, certo? Então é o seguinte, se eu duvido, eu estou pensando, porque ainda que eu duvide da dúvida, ela já existe, né? Porque ela está sendo utilizada para duvidar. Então, a primeira certeza seria o pensamento. E o sujeito que pensa, eu. Se eu penso, eu existo. Então, o Descartes ele estava tentando buscar a primeira certeza, uma certeza confiável. Porque a ideia empírica do conhecimento através dos sentidos, para Descartes, era um problema. Ele achava que os sentidos poderiam enganar, e de fato às vezes enganam. Então ele queria encontrar uma certeza que não dependesse dos sentidos. E aí ele desenvolveu esse raciocínio, acreditando que a primeira certeza é a certeza da dúvida, do pensamento, né? Consequentemente do eu pensante, certo? O Descartes ele também fragmentou o ser humano. Uma parte do ser humano seria a extensão, que é o corpo, e a outra parte seria a substância pensante, a mente. Então, há um dualismo em Descartes, à mente e ao corpo. Há uma certa, vamos dizer, fragmentação do ser humano, tá? Dualista. E ele fragmenta toda a realidade. Quando ele diz que a resolução dos problemas, ela acontece a partir do momento que você decompõe o problema em partes menores, resolve essas partes menores e depois reagrupa elas. Essa é a ideia do Descartes. Isso aí vai ser muito influente nas ciências. Você veja que até na Idade Média não havia essa fragmentação que vai acontecer na modernidade. Na modernidade, a ciência ela vai fragmentar-se, né? As ciências vão fragmentar-se. Então, o sujeito vai estudar ou biologia, ou ele vai estudar a matemática, ou ele vai estudar a geologia, enfim. Na modernidade, as ciências fragmentam-se, não é? E não há mais esse corpo unificado, tá? Essa fragmentação é subproduto do pensamento cartesiano de decomposição do problema em partes menores. Até aqui, tudo bem? Vocês vão entender por que eu estou falando aqui. Isso aqui tem a ver com arte, realmente, tem a ver com arte. Mas vocês vão entender. Se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem, tá? Bom, depois em Newton, a descrição, como eu falei semana passada, a descrição muda do aspecto, vamos dizer, qualitativo para o aspecto quantitativo. Todas as descrições, que inclusive poderiam possuir uma teleologia, um sentido, né, são substituídas por descrições matemáticas, numéricas, de recortes da realidade, tá? Então, em Newton, você encontra esses recortes, vamos dizer assim, sei lá, da trajetória de um corpo celeste, por exemplo, a trajetória de sei lá, um ser humano andando, enfim, a direção que ele está, a velocidade, enfim. Essas descrições, elas recebem o aspecto quantitativo, certo? E a teleologia, por trás dessa descrição, ela desaparece completamente. Por exemplo, sei lá, essa garrafa aqui. Se eu soltar essa garrafa e ela cair, você pode descrever da seguinte forma. Era uma garrafa que estava na mão do Vitor,
que, para dar um exemplo, ele soltou e ela caiu. Ou você pode fazer um recorte matemático e medir a velocidade com que ela caiu, a direção, etc. Certo? O que o Newton faz, o que a física de Newton faz, é exatamente isso, é trocar a descrição qualitativa pela descrição quantitativa, tá? E isso se configura como mais uma característica do pensamento moderno, porque ele acreditava que se você conhecesse, né, as forças que são exercidas sobre um objeto, você conseguiria prever a trajetória desse objeto. Essa era a ideia do Newton, tá? Então, a ciência moderna ela se caracteriza por um otimismo marcado pela previsibilidade e pela linearidade. Porque lembra que o universo é mecânico, então ele obedece certas leis, leis que não se alteram. O relógio ele sempre segue a mesma velocidade, sempre segue a mesma direção, os ponteiros do relógio. Da mesma forma, como em Descartes e em Newton, todo o universo seguiria certas leis, obedeceriam certas regras e, portanto, seriam previsíveis. Ok? Então, essa é a característica central da modernidade. Tá? E aqui, modernidade, a gente pensa a partir do século XVI. Tá bom? Beleza até aqui, pessoal? Eu até citei o exemplo, né, da Torre de Babel, né, como um grande exemplo do período moderno. Alguém aí poderia contar para mim novamente, igual semana passada, sobre essa história da Torre de Babel? Eu não lembro tudo, Vitor, mas você falou que, tipo, o povo tava querendo construir uma torre, né, para alcançar o céu e, tipo, mostrar todo o seu poder, que eles podiam, todos e tal. Só que daí Deus, assim, confundiu a língua deles. Então, cada um começou a falar o que... o que não entendia o outro, vamos dizer assim. Até a comparação que você fez, tipo, foi ao povo de hoje que, vamos dizer assim, deixa Deus e começa a querer poder, vamos dizer assim. Não era mais ou menos isso? Eu não lembro certinho. A história de Babel, exatamente. É o grupo de pessoas que se reuniu querendo chegar aos céus. Pelas próprias capacidades, construir uma torre que atingiria os céus. Né? Aí Deus vai lá, fica muito bravo com isso aí, confunde a língua de todo mundo, ninguém se entendia mais, o povo se dispersou, a torre não foi concluída. Essa torre teria sido construída no atual Iraque. Tá? Porque Babel depois vai ser o Império Babilônico, vai ser onde surge, né, a Babilônia. Bom, então é o seguinte, essa é a narrativa mesmo lá do Gênesis. Só que eu não estou falando do povo de hoje, eu estou falando do povo moderno. Nós não somos mais o povo moderno, essa que é a grande questão. E a gente vai chegar lá. Nós somos o povo pós-moderno. Nós somos o povo, ou da modernidade líquida, né? Mas nós somos o povo pós-moderno. O povo moderno era um povo otimista quanto às capacidades racionais do ser humano. Então, essa é a ideia mesmo, do ser humano pela sua própria força, pela sua própria capacidade, buscaria os céus, né? Buscaria os céus. E agora sem apelar mais a Deus. O iluminismo ele surge e na modernidade acontece a progressiva perda da religião, tá? Acontece a progressiva perda da religião, na qual essa ciência descritiva, matemática, linear, de previsibilidade, ela substitui, né, aos poucos as narrativas religiosas. O poder da igreja ele passa a ser solapado e a ciência ela vamos dizer assim, ela é concebida como um grande combatente da religião. Só que é importante lembrar que Galileu Galilei era cristão, que Nicolau Copérnico era cristão, que Isaac Newton era cristão. René Descartes eu não sei se era cristão, mas certamente acreditava em Deus. Ele deixa claro, inclusive, na filosofia dele. Tá? Então, é meio complicado a gente pensar nessa dissociação, mas o pensamento moderno é assim descrito, um pensamento em que a ciência fria, matemática, ela muda o tipo de descrição, tá? E passa a utilizar as descrições quantitativas, né? E a religião ela desaparece, o telos desaparece, o sentido último desaparece, o sentido da realidade desaparece, o significado intrínseco
desaparece e tudo o que resta é a matemática. Uma matemática fria e que não possui significado algum. Apenas uma descrição, vamos dizer assim, de uma realidade teoricamente mecânica e que não tem razão de ser, apenas é. Tá? A existência de um sentido para a realidade, para o universo, para o cosmos, desaparece. E tudo o que a partir daí emana desse pensamento são descrições recortadas da realidade, tá? Matemáticas, frias, e que inclusive se descolam do mundo do significado. Tá? Essa é a característica do pensamento da modernidade. Pessoas, agora vamos chegar na parte da estética. Tá? A estética, ela surge com Baumgarten. Baumgarten, ele foi um filósofo que inventou e cunhou esse termo. Mas antes, em Platão, em Aristóteles, a gente já via essa ideia de beleza. Tá? E nos pensadores religiosos da Idade Média também. A beleza ela já aparecia, né? A ideia do que é belo. Só que chega na modernidade, esse pensamento mecânico, matemático, que substitui a descrição teleológica, enfim, também vai começar a pipocar teóricos que vão falar o seguinte, ó, a ciência, ela roubou uma beleza da realidade, a beleza do mistério. A ciência ela tenta destrinchar a realidade, lembra do movimento cartesiano, né, de destrinchar o problema em partes. Ela destrincha a realidade e rouba da realidade o seu mistério. Esses teóricos da França, da Grã-Bretanha, da Alemanha, que na época ainda não era uma nação unificada, mas esses teóricos eles começam a falar o seguinte, nós precisamos encontrar um conjunto de significados que se interpõem à religião, mas que não seja ciência, que seja um outro tipo de descrição verdadeira, mas que não seja científica. Qual é a proposta que aí aparece? Justamente a proposta da arte. A arte como aquilo que vai produzir um conjunto de significados, tá? Para diálogos e para raciocínios que não roubem e que não pretendam tirar da realidade o seu tom de mistério. E, teoricamente, era o que a ciência estava fazendo, mas depois, no século XX, isso aí cai por terra e a ciência volta a ser... É como se tudo tivesse vindo abaixo e todo aquele otimismo ele se perdesse, porque novas descobertas elas vão rompendo com aquele grande otimismo. Então, o Baumgarten ele foi o sujeito que cunhou o termo estética, né? Só que há três teóricos ali na modernidade que são muito importantes para o desenvolvimento do pensamento da estética, né? Um deles é o próprio Baumgarten, o outro é o Shaftesbury, que foi aluno de John Locke. O John Locke é aquele cara do contratualismo, sabe? Quando estuda-se, né, na escola, estuda-se ele junto com o Hobbes e com o Rousseau, né? Ele é o cara que defende a propriedade privada, que o Estado ele tem que garantir às pessoas a sua propriedade, né? Esse Locke aí, filósofo inglês, ele foi professor desse Shaftesbury, que foi o cara que falava sobre a beleza, sobre o papel da beleza na formação da imaginação das pessoas, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, e esse Shaftesbury, ele foi o sujeito que trilhou esse caminho, né? O Baumgarten foi o cara que cunhou o termo, né? Então, a disciplina estética, como uma disciplina mesmo, ela vem em Baumgarten, que estética a gente não está falando de tirar cutícula, nem de pintar a unha, não é isso. Aqui, estética seria a filosofia da beleza, tá? Ou a filosofia da arte. Então, não confundam, tá? Não tem a ver com delineador no olho, não tem a ver com lápis, tem a ver com a filosofia da arte, né? Então essa proposta de uma visão não literal da realidade, mas uma visão verdadeira, tá? A arte, ela não entra como uma coisa, vamos dizer assim, não real, mas como uma descrição real também, só que não literal, não matematizada, como a visão científica, tá? Aqui é importante um ponto muito específico. Eu tenho um autor, o Roger Scruton, e ele fala sobre as descrições científicas. É porque, assim, no século XX surge uma corrente de pensamento chamada positivismo, que é a ideia de que a ciência, ele era muito contra a religião, e que a ciência deveria governar, né, a sociedade. E aí, nesse período, se desenvolvem, né,
várias formas de descrever o porquê das coisas com base na ciência. Então, as descrições científicas elas tentam abarcar a totalidade da humanidade. E aí, o Roger Scruton, ele vai escrever que isso é impossível, porque você tentar descrever o ser humano apenas a partir de seus aspectos biofísicos, né? Psicofísicos, enfim, seria como você tentar descrever, por exemplo, a Mona Lisa como um conjunto de traços e cores. Seria como você tentar descrever a Nona Sinfonia do Beethoven como um conjunto de ritmos e sons, né? Seria tirar da realidade, é isso que a ciência faz, tirar da realidade o seu sentido, tirar da realidade aquilo que constitui os seus significados, tá? Ele cita vários exemplos. Ele fala, por exemplo, tinha dois grupos de pessoas, né, guerreando, e aí um grupo vence o outro e vai lá e tira a armadura dos rivais, né, que perderam, e retorna com essas armaduras para casa como que troféus. Ora, a descrição científica ela para no que é a armadura, mas essa descrição do significado ela entra no mais profundo. As pessoas não levaram embora a armadura por causa da armadura, levaram embora a armadura por causa do significado da armadura. Ela significava a luta, significava a vitória, né? Então, as descrições científicas seriam como que você descreveu uma armadura, em detrimento de todo o significado que fez esse grupo vencedor levar a armadura dos despojados embora. Tá bom? Ficou claro até aí? Tá dando para entender? Beleza. Há dois tipos de arte, né? A arte abstrata e a arte descritiva. A arte abstrata, ela tem vários tipos de arte abstrata, aquelas que teoricamente não tocam a realidade, não são descrições da realidade. Músicas acabam sendo assim. E a escultura abstrata, a pintura abstrata, quando você olha para ela, você fala assim, isso aqui não está representando a realidade. É como se a beleza tivesse na harmonia dos traços, das cores, etc. E tem a arte representacional, né, que seria essa arte aí que representa a realidade. Tá? E aí entram as esculturas, as pinturas, etc. Isso aqui, essa arquitetura aqui, vocês conhecem ele por qual período? Essa aí é da Antiga Grécia, tá? O que a gente percebe nesse tipo aqui de arquitetura? Que é uma arte, né? E que, na verdade, utiliza de várias artes. Padrão, simetria, ok? Isso aí remete ao pensamento de Aristóteles, né? Então, você encontra aqui padrão, você encontra aqui simetria, né? E você encontra harmonia, tá? Essa é a ideia. Isso aqui depois a gente vê. Eu não vou perder tempo agora, não. Aí aqui já é uma representação da arte na Idade Média, né? O Pantocrator. Quem já viu isso aqui? Já vi, Vitor. Só não sei onde, mas eu vi. Você consegue encontrar aqui alguma coisinha aqui para a gente ler? Bem rápido, porque a ideia não é ficar vendo... Porque se você para ver isso aqui, você ficou uma hora só vendo essa imagem aqui, né? Mas seria uma coisa bem rápida, uma discussão bem rápida sobre essa pintura. Como assim? Porque assim, a pintura ela quer dizer algo. O que você acha que essa pintura aqui está dizendo? Não sei, mas tá mais obscura, assim, parece. Alguma coisa assim. Olha que interessante, É simétrico? Sim, eu acho. Vê se você consegue perceber aqui, Não, Pera aí. Vê se você consegue perceber que de um lado há um rosto de, vamos dizer, severidade. E do outro lado parece um olhar mais sereno. E aqui, essa divisão continua. De um lado, um livro, que pode representar alguma coisa. E do outro lado, dedos, que também representam algo. Veja que de um lado, aparentemente, está falando de um Cristo, que é o Cristo juiz, que é um Cristo real. E do outro lado, um Cristo que é misericórdia, né? E esses dois elementos compõem a mesma figura, o mesmo Cristo, né? Enfim.
característica da arte medieval, tá? E aqui, meus amigos, a gente chega na arquitetura medieval, né? E aqui eu acho que é o ápice da arquitetura medieval, que são as catedrais góticas, né? Por que vocês acham que as torres são altas? Por qualquer pessoa, por favor. Por que as torres são altas? O que isso aqui nos lembra? Para onde parece que está apontando isso aqui? Para o céu? Exatamente. Você consegue encontrar o elemento religioso aqui? Se bem que assim, as catedrais góticas, elas são tão ricas que você consegue encontrar nelas elementos de astrologia, mitologia, teologia, evidentemente, há figuras mitológicas, né? As gárgulas, enfim, que é por onde saía, né, a água, enfim, são figuras mitológicas. Isso aqui seria o ápice da criação humana, né? Olha que coisa. Assim, vocês conseguem olhar e falar, não, isso aqui é bonito pra caramba. Ou vocês, não, é feio. A gente vai chegar na moderna e a gente vai conseguir comparar. A Rococó. Que aí, essa aqui já surge lá no século XVII, tá? Já é na Idade Moderna, mas ainda não é o pensamento moderno que é representado nessa figura. Importante lembrar, quando que começa o pensamento moderno? Século XVII? Beleza? Por volta do século XVII? 16, 17, você começa esse rompimento, né? Com a Idade Média. Ok? Então a gente já está na modernidade. Mas veja, o Rococó, ele ainda, a característica dessa arquitetura ainda é um cuidado, é a coisa mais linda do mundo. É o cuidado com os detalhes, tá? É também a harmonia, tá? Os padrões, né? Então você veja, você encontra assim uma simetria, um padrão, né? E um cuidado muito grande com detalhes. É bonita a arquitetura Rococó, tá? Aqui a gente chega na moderna. O modernismo chega na arte no século XX. No século XX. Tá? No século XX. Vamos lá. Novamente, algum de vocês. Qual é a característica do pensamento moderno? É ruim ficar batendo na mesma tecla, eu sei, mas é importante que isso aí fique bem fixo para a gente... Antropocentrismo? Antropocentrismo, ótimo. Que mais? Então, veja, aqui, ó, aqui não é antropocêntrico, certo? Ao contrário, que é teocêntrico. Porque estamos apontando para o alto, não para nós, certo? Ok. Aqui mudou um pouquinho. Quadrado. O que o quadrado lembra? O que é o quadrado? Né? Assim, uma forma geométrica. A partir daí, o que isso tem a ver com a modernidade? Espera aí, vamos mais elementos. Aqui, ótimo, aqui. Pensamento de Descartes. Lembra que o Descartes ele falava que o universo ele funciona como um grande relógio e que você decompunha os problemas em pequenas partes para resolver o todo? Daí, inclusive, emanam a diversidade das ciências e tal, né? Veja só, a arquitetura moderna ela é marcada por essas características. Elas são partes aparentemente separadas que, ao unir-se, compõem o todo. Então, o todo ele é composto por partes. E é uma cautela muito grande com as formas geométricas. Sabe aquela ideia, o sujeito quadradinho, que não se abre para nada e tal, tal, tal? Porque eles enxergavam a própria realidade assim, né? Eles tentavam enquadrar a realidade, uma realidade sempre linear, né? Passível de uma previsibilidade, certo? Então, é passível de previsibilidade, é quadrado, é geométrico e o todo é composto por partes, certo? Então, isso aqui é a arte moderna, tá? Fragmentada, tá? Linear, geométrica, tá? Lembrando também que o Descartes foi o cara que criou o plano cartesiano, né? Então, linear, geométrica e fragmentada, tá? O todo sendo um grande composto de pequenas partes integradas. Isso aqui reflete o pensamento moderno, ok?
Agora, aqui na pintura. A pintura moderna é a coisa mais linda do mundo. O que é isso aqui? Pô, nem eu sei, cara. E às vezes, e às vezes é justamente isso. É justamente um significado difícil de se encontrar. Porque lembra que quando a religião ela sai do caminho, e as descrições elas se tornam puramente matemáticas, o que resta é um composto de partes. Isso aqui a gente chama de partes, tá? São partes. Compondo todo. Alguém lembra? Alguém sabe me dizer qual que é essa fase da arte? Alguém lembra? Tem a ver com a forma geométrica. Cubismo? Veja, tem tudo a ver a arquitetura moderna, o pensamento moderno, tá? Cartesiano e a pintura moderna. Tem tudo a ver, tá? Então é um todo composto de partes, certo? E às vezes indecifráveis. Por que indecifráveis? Porque a realidade ela perdeu o significado, ela perdeu o sentido. Às vezes o sentido é indecifrável, tá? Então, é meio que normal que às vezes você não consiga nem encontrar o significado da coisa. Porque o significado, a realidade, as pessoas... Calma aí, vou ver se tem algum... Olha isso aqui. É um composto de partes. Tá? O cubismo, ele marca, é feio pra caramba. Mas o jeito moderno de ver o mundo é feio pra caramba também. Um símbolo que representa muito o mundo moderno é a linha de produção, né? Lembra da crítica do Marx, a linha de produção? Vocês viram isso? Que, por exemplo, o trabalhador está lá na linha de produção, um coloca a tampa, o outro coloca o pé do fogão, sei lá, o outro coloca a... Eu não sei nem o nome desse negócio que gira quando você vai querer acender, sei lá. Cada um coloca uma parte e o todo ele se compõe a partir dessas partes. A linha de produção, ela é um grande símbolo moderno, tá? Porque as partes elas vão compondo o todo, né? E o cubismo ele representa esse pensamento que na medicina, Thiago, foi o pensamento do Claude Bernard, lembra? Que você isolava a parte do todo e depois o von Bertalanffy, no século XX, ele muda isso aí. Lembra? Isso aqui é um reflexo do pensamento humano, desprovido de sentido, fragmentado. Tá? O problema é que isso aqui às vezes atinge o âmbito religioso das pessoas. Tá? Que é aquele sujeito que no final de semana ele está na igreja e aí ele vive plenamente ali os ritos, ele vive a religiosidade. Mas na segunda-feira, amigo, ele é o primeiro a falar mal, ele é o primeiro a murmurar, ele é o primeiro a ser falso, ele é o primeiro a invejar, ele é o primeiro a fazer fofoca, ele é o primeiro a tratar a esposa mal, etc, etc, etc. Tá? Por quê? Porque são partes que compõem o todo. A minha parte religiosa está bem cuidada, o meu domingo, né, ali nos ritos, tal, participando da missa, indo no culto, então, tá, beleza. Agora aqui, ó, a vida do trabalho ou a vida em família é outra coisa. Aí não mexe, são outros 500, né? Então, ótimo. Revela a ausência de sentido e desespero que isso gera. Agora essa aqui, ó. Oh, não, vocês não podem ler agora. Vamos lá. Alguém, por favor. Mariana, o Thiago ou Marina. Qual que é um de vocês? O que tem aí? Não, Marina não vale. Agora que eu lembrei. O Thiago ou a Mariana, vocês se arriscam a falar alguma coisinha aqui sobre esse quadro? Parece uma representação de Jesus, talvez, não sei. Meio estranho, mas... Vamos lá, o que mais que tem aqui? Vamos tentar decifrar isso aqui. Não se importa, não. Acho que essa reunião, nem sei se eu vou colocar no YouTube. Não precisa... Eu não, né? Quem vê isso aí. A cruz está em vários cubos. A cruz está cubificada também, claro. Sim. O que mais? Vamos lá. Tentem achar um significado mesmo. Olha o negócio e fala, pô, isso aqui representa algo. Sabe aquele insight que você fala, nossa, é isso que quer dizer? Vamos lá. Não? Em primeiro lugar, essa cruz aqui ela não está no chão, né? Isso significa uma deslocação, tá?
da religião para fora do mundo concreto. Então, nós temos o mundo concreto e esse chão é composto do quê? De quadrados, né? É a boa e velha ciência, certo? A matemática, a aritmética, a geometria, a ciência. Então, esse mundo concreto da ciência, o religioso ele não toca esse mundo. Ele está para fora disso. Mas tem uma questão que é esse mundo aqui, ó, ele é permeado pelo vazio. Tá vendo? Olha como que uma imagem ela fala muito. Isso é arte. Então, só que ela não é necessariamente um elogio da religião, a gente vai ver, tá? Porque veja, o mundo concreto, ele não está, vamos dizer assim, a religião não está linkada com o mundo concreto. Tem muito a ver com o que eu falei. No domingo, ótimo, eu vivo minha religiosidade. Agora, aqui, meu amigo, aqui é o mundo concreto. Aqui, se alguém me dá um tapa numa face, eu não viro outra face, não. Aqui eu dou 2 socos no cara, tá? Então, é a religião descolada. Peraí, alguém mandou aqui no chat. Exclusão. Exclusão. O Tiago ele falou o seguinte, ó, me mostre a sua fé sem obras. Eu mostro a minha fé pelas obras. Tiago ele advoga uma fé manifesta nas atitudes concretas. Tá? Isso aqui pode ser visto como uma grande crítica à sociedade religiosa da época. Salvador Dalí é o nome do pintor. Pode ser uma grande crítica a uma vida religiosa descolada das ações concretas, cotidianas, diárias. Tá? Mas assinala uma coisa que talvez ele não tenha pensado, Dalí. Eu acredito que ele não pensou. Que esse mundo concreto das ações, quando a religião não está inserida nele, ele é um mundo escuro, vazio de significado. Tá? A arte, ela tem muitas características. Ela desperta em nós um sentimento. Numa das obras, Missa Solene, eu acho que é o nome, do Beethoven, ele fala, de coração para coração. É como se a arte ela tocasse numa parte profunda do ser humano, que a ciência ela não toca, né? É como se ela falasse ao coração, ao íntimo. É como se você partilhasse do sentimento do artista. A arte, ela é uma descrição real das condições humanas, mas ela não é uma descrição literal, matematizada como a ciência. Ela é uma proposta diferente. Tá? Então, a arte, ela toca essa... Até quando é uma arte triste, viu? Por exemplo, se você vai assistir um filme que é drama, ou tragédia, aí você não chora. Você fala no final do filme, não foi tão bom o filme. Porque o chorar, o sofrer, junto com o personagem, faz parte do acordo, né? Ou faz parte do combinado. O filme é de drama, eu vou sofrer, mas tem que sofrer mesmo. Acabou o filme, não sofri, não chorei, não foi tão bom. Porque o sofrimento fazia parte do acordo, mas não é um sofrimento real. Se fosse, ninguém submeteria a isso. É como se você pegasse o sofrimento humano e colocasse num quadro. É como se você emoldurasse o sofrimento. É isso que o artista faz, entendeu? Esse é o valor da arte. A Mariana, que está na música, ela sabe muito bem disso. A arte ela tem um valor profundo, significativo. Inclusive de um elemento de transformação social. Mas não quero entrar nisso aí. Deixa para os ideólogos que são mais burros. A gente está trabalhando uma coisa muito mais profunda do ser humano. A arte, ela faz o ser humano colocar em prática uma das coisas mais elevadas que ele tem, que faz ele coparticipante da natureza divina. A capacidade de criar. A capacidade de criar as coisas. Ela coloca em exercício uma coisa, também uma característica do ser humano, que é a imaginação. E que uma coisa que os animais não têm é a autopercepção. Os animais, eles percebem tudo, eles não se autopercebem, né? Nós temos na verdade não é autopercepção, é autoconsciência, né? Autopercepção eles têm, usei o termo errado. A autoconsciência. O ser humano tem uma autoconsciência. A modernidade é marcada por uma introspecção do ser humano, né? Assim, eu acho muito saudável, eu acho que muita gente vê ali que é muito mais bonita, né? A arte, por exemplo, da Idade Média, né? Mas a modernidade ela é marcada por essa introspecção que, de um ponto de vista, pode ser narcísico, né? O antropocêntrico, o ser humano como uma medida de todas as coisas, doentio, por um certo prisma, mas, por outro lado, ela marca, vamos dizer assim, uma introspecção que revela muito sobre o que é o ser humano.
né? A gente conseguiu ver aí como que a ausência da religião, ela marca o vazio existencial. Por exemplo, a falta de significado que marcou a Idade Moderna. Mas, por favor, não confundam. A pintura moderna, a arquitetura moderna, ela surge toda no século XX, enquanto que o pensamento moderno do iluminismo é século XVII. Não confundam isso. Esse movimento modernista na arte vem muito depois. Tá? O cubismo na arte vem muito depois. Tá? Há vários movimentos na arte. Há o expressionismo, né? O expressionismo muito influenciado por esse positivismo cientificista, tá? Desses pontos de vista e tal, aquele do Monet, que é um quadro muito famoso do Monet, eu não coloquei ali, mas... então, você tem o impressionismo, você tem o chauvismo, você tem o cubismo, enfim. São vários movimentos que acontecem na modernidade que vão revelar muito sobre o que é o ser humano. E ele revela também um aspecto muito profundo, que na busca, né, nessa introspecção, ele se deparou com um grande vazio. E que o máximo que a ciência consegue fazer é fragmentar o problema em partes. Se eu perguntar, por exemplo, para qualquer um de vocês, a Luana contou esse exemplo. Ela falou que perguntaram o que é o amor na sala de aula. Aí um aluno metido a esperto começou a usar exemplos da neurociência, né, dos elementos ali que são despertados no cérebro e tal. Mas isso não explica o que é o amor. A ciência, tudo que ela faz é fragmentar o problema. E se você fragmentar o homem, você vai chegar no início. Porque as pó e ao pó tornarás. Você não passa disso, né? O ser humano é pó. Um aglomerado de átomos. Não passa disso. Mas você ainda não está explicando o que é o ser humano. Se você falar que o ser humano é um aglomerado de átomos, você foi no menor. Mas você pode ainda tentar em menor ainda elétrons, prótons. Né? Você pode diminuir o máximo. Você ainda não vai chegar no núcleo. Porque o núcleo, ele aparentemente é algo transcendente. Né? Então tudo que a ciência faz é fragmentar. E quanto mais fragmentou na modernidade, mais se deparou com um grande vazio. É que como se quanto mais se escavasse, mais se deparasse com um grande vazio, um abismo. E você olha a pintura, a arquitetura moderna, ela é feia, meu. A arquitetura nem tanto, porque casas grandes, se fosse pequenininha, você ia ver como é feia. É que aquela é grande é bonita. Todas as pinturas do cubismo são hipervalorizadas no de arte e literatura. Sim, sim. De certo modo, eles têm seu valor, né? Como eu disse, tem seu valor. É feio pra caramba, mas tem seu valor. Eles revelam algo que talvez eles mesmos queriam negar. Se não há Deus, não há sentido. Se não há Deus, tudo não passa de uma explicação de um composto de partes. Toda a realidade é um composto de partes e não vai passar disso. E isso vai jogar o ser humano num vazio doentio. Num vazio doentio. Mas tem seu valor. Tem seu valor, como a gente viu. A gente consegue se deparar com essas questões. Então, assim, a arte modernista ali do século XX é essa arte. O pensamento moderno, que começa no século XVII, é esse que eu falei. Vocês conseguem ver como a arte, a ciência mesmo, estou falando de Newton, a ciência, ela representa e ela anda parelha à mentalidade vigente na época. Na contemporaneidade, é outros 500. Eu posso falar disso aí depois. Mas o período moderno, marcado pela linearidade, pela previsibilidade, pelo plano cartesiano, pela geometria, pela matemática, pela física, é representado e aparece na arte, e aparece nas pinturas, na arquitetura, um pouco depois, mas aparece. Né? E aparece também na filosofia. Então, tudo está muito interligado. Né? E eu acho que essas análises elas enriquecem o repertório. Então, eu achei importante trazer um pouco disso. Beleza, pessoal? Há uma frase muito legal. Podemos lidar com as tristezas da vida porque podemos representá-las. Porque podemos representar essas tristezas. Porque podemos enquadrá-las e isolá-las. Né? Muito interessante. Bom, é isso. Tem um exemplo também muito interessante que é a questão do livro. Você pega um livro, você quer aprender física nuclear. Né? Você pega um livro de física nuclear. Você aprendeu física nuclear, você fecha o livro, guarda ele e já era. Você aprendeu, você agradece. Obrigado. Quando você pega uma poesia, quando você escuta uma música, não é a mesma coisa. Você tem que revisitar essa beleza. Porque não fala a cognição. Não é uma informação. Não é uma verdade de informação. Mas não existe só a verdade de informação. É uma verdade de experiência, né? Essa é a riqueza da arte. Não existe só a verdade de informação. Quando Jesus diz eu sou a verdade, ele não está falando que ele é uma informação.
Ele está falando que a gente podia crer nele, né? Então, é isso. A arte, ela fala a experiência. Ela tem essa riqueza. Ela nos chama de volta. Ao conhecimento a gente fala, obrigado. A arte a gente fala, volte sempre, né? A experimentação de uma grande obra de arte, né? Quem gosta muito de uma música sabe do que eu estou falando. Uma poesia, enfim. Pessoal, é isso. Alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa aí? Não? Sim? Eu sugeriria esses dois livros. Fala. Alguém abriu o microfone, não sei quem foi. Não, eu abri, eu só ia falar que deu para entender. About Human Nature, sobre a natureza humana. A alma do mundo. A alma do mundo, incrível. Mas é muito bom. Um exemplo como, por exemplo, a ciência, ela não diz tudo sobre o que é o ser humano. Porque se nós somos esse composto de partes, por que quando você fala para alguém, olha para mim, você não está falando para ele olhar para qualquer parte do seu corpo, você está falando para ele olhar para o seu rosto. Há uma hierarquia. É interessante. Há um conjunto de significado. Tá? Mas, enfim, mas isso aí é para depois. É muito bom esse livro, tá? Sobre a natureza humana e a alma do mundo. É isso.